porque este teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misógino, logo, logo. Fala, seus mal de agravados. Escândalos do governo Bolsonaro não são simples atos de improbidade administrativa ou corrupção sistêmica, nada disso. Diferente de outros governos que já tivemos, eu não posso deixar de reconhecer que na atual gestão as denúncias são carregadas de influências literárias que bebem diretamente nas obras de Nelson Rodrigues, Dias Gomes, Lima Barreto, Jorge Amado e Machado de Assis. O que é uma grande ironia se levarmos em conta que os envolvidos são todos analfabetos funcionais. Os personagens peculiares da nossa política atual poderiam estar em livros de qualquer um dos 5 citados e passam pelo militar broxa que depende do Estado para recuperar a autoestima e as ereções, o pastor que exige propina em ouro, o filho bastardo e rejeitado, e a religiosa rancorosa com neuroses sexuais mal resolvidas. Vocês com certeza sabem de quem estou falando e esses personagens estarão todos presentes no Piores Vídeos da Semana, que trará Jair Bolsonaro fingindo nem conhecer o filho 04, julgamento de Mamãe Falei na Alesp reúne delegado analfabeto e feminista reaça, Datena é vaiado e chamado de comunista em reunião do Republicanos e Damares Alves compara Xandão ao capeta. Tudo isso e muito mais você vê agora. A rejeição paterna e o abandono do lar são fatores que desencadeiam diversas psicoses já estudadas por Freud e Lacan. É um tema sério. No entanto, quando o personagem abandonado é Jair Renan, o filho 04 do presidente, felizmente não sou obrigado a ter empatia e posso tratar o tema apenas na base da chacota. Nesta semana, o bastardo inglório foi obrigado a dar depoimento à polícia sobre um suposto envolvimento em tráfico de influência dentro do governo. No depoimento, o rapaz de 24 anos, idade proibida na extrema-direita, 23 mais 1, meteu marra e ficou todo nervosinho, possivelmente certo de que seria defendido pelo pai na sequência, claro. Eu me sinto revoltado com isso tudo que tá acontecendo. Eu nunca recebi nenhum carro, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, que estão tentando me incriminar por uma coisa que eu não fiz. Mas, surpreendentemente, ao ser questionado a respeito do caso, Bolsonaro meteu o kit, nem me viu e se esquivou. Vixe, sei nem quem é, mora com a mãe, faz mocota que não vejo, mas boa sorte aí, brother. Bom saber que Bolsonaro não atira pelas costas apenas dos inimigos sem vínculos familiares. Se for necessário para se salvar, ele sacrifica também um filho. Te cuida, Carluxo. O Bessi. Oi, Matias. O Carluxo não. Ah, o Carluxo não, né? Não vai acontecer nada com o Carluxo. Ele é o preferido. Ah, aquele é o preferido do Bolsonaro, você sabe disso. Ele é o próprio Bolsonaro. Ele é o próprio Bolsonaro, é? No Twitter ali, ele que faz tudo, é verdade. É o 04 não, né? E o Jair Renan é filho de uma amante, né? É complicado. O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele, ele vive com a mãe, há muito tempo tá longe de mim, não vou dizer se tá certo ou tá errado, mas graças a Deus que eu sorteio aí. Ao apostar no discurso antipolítica e interpretar o papel de Ivolanda da Assembleia Legislativa de São Paulo, Mamãe Falei conseguiu se transformar em inimigo de petistas, bolsonaristas, pessoalistas, tucanos e liberais veteranos que sabem que para enganar o povo por inúmeras eleições, o melhor é não se expor tanto em polêmicas. Resultado, a votação do pedido de cassação de Arthur Duval teve placar de 10-0. Com votos favoráveis de parlamentares com posicionamentos ideológicos bem distintos como Isa Pena, Érica Malunguinho, Marina Elu, Teonílio Barba, Douglas Garcia e Barros Munhoz, que se eu não me engano presenciou o grito do Ipiranga durante a adolescência. Se já não bastasse o resultado humilhante para o fracassado turista sexual do leste europeu, ele ainda conseguiu ser ridicularizado por Gil Diniz, que durante alguns minutos deixou de ser o carteiro reaça para viver momentos em que se transformou no feministo reaça. Como que é? Ah, eu quero ser deputado pra pegar menininha. Você já falou isso pra mim, seu moleque? Ontem eu tive acesso a um grupo de WhatsApp onde esse cidadão aqui manda fotos
de mulheres que ele teve relação sexual e ele tira a foto e manda num grupo. Melhor do que isso, no entanto, só o delegado Olim confirmando que não é preciso nem ser alfabetizado para passar no concurso da Polícia Civil. Porque este teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misógino, logo, logo. Weintraub não consegue ser nem o filiado mais ilustre do Partido da Mulher Brasileira, papel que cabe ao cover e noticiarista Roberto Boni, que deve tentar uma vaga para deputado e ter menos votos do que eu, que não serei. Mesmo desprestigiado dentro da nanica sigla, que agora prefere usar o nome de Brasil 35, o ex-ministro da Educação tem a missão de desmoralizar de leve o Bolsonaro, atuando muito bem no papel de corno político desiludido. Em entrevista à CNN, Weintraub revelou que Jair exigiu que ele entregasse o Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional para o Centrão, missão que o então ministro teria se negado a cumprir. Verdade ou não, a real é que logo após a saída dele e a entrada do Milton Ribeiro, o FNDE serviu para financiar kit de robozão do Pix e micro-ônibus por preço de Land Rover. Ele falou, você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Aí chegou o general Ramos com essa estratégia que eu considero muito equivocada de colocar o Centrão para dentro do governo. Olha, eu até espero que o Weintraub fale mais, mesmo que para tentar recuperar o amor do Jair, ele recorra eventualmente a atacar a gestão do Haddad, concluída há 10 anos. O importante, nesse caso, é não correr o risco de ir pro túmulo sem contar o que sabe, como foi o caso do Bebiano. Datena é, inegavelmente, uma figura peculiar, para não dizer indeciso e até um pouco delirante. O cara foi filiado ao PT por 30 anos, tem um quadro do Che Guevara ao lado de outro quadro do popular Jesus loirinho crucificado em casa, foi simpático a João Dória, Bolsonaro e Ciro Gomes e hoje diz que a última vez que votou foi no Lula. Enquanto denuncia, investiga e julga pobres em seu programa diário na Band, simultaneamente ele faz acenos para se candidatar a prefeito, governador, deputado e senador por partidos de todas as matizes ideológicas, mas sempre desiste no fim. Por conta desse posicionamento caótico, o apresentador consegue hoje ser mal recebido em qualquer ambiente que vá. Se voltar a ser simpático ao PT, será chamado de fascista. Se for a uma reunião do partido do Edir Macedo, como aconteceu nesta semana, será vaiado e taxado como comunista. É isso que dá quando você tem transtorno dissociativo de identidade não diagnosticado e atua como personagem principal do filme Fragmentado. José Luiz da Pena! Alguns anos, Moro e a Conja sonharam com a presidência do Brasil. Inegavelmente, seria uma conquista e tanto para um casal de marrecos de Maringá. Essa ave conhecida pelos hábitos de grasnar, arrotar pimentão e ser sempre a espécime mais cafona do ambiente, independentemente do país em que estiver. Mas o projeto fracassou. Moro não decolou, o que era previsível. Marreco não voa, é uma ave fujona. E ao fugir do Podemos, ele tinha certeza que em um partido maior como União Brasil, ele aumentaria as chances de emplacar. Também não rolou. E o partido prefere lançar a candidatura de Luciano Bivar, que se der rolê com Paulinho Cogos em Recife, será menos reconhecido nas ruas que o minúsculo herdeiro. Resultado de tudo isso, Moro tem passado os últimos dias lançando o curso de combate à corrupção. Foi humilhado em Harvard e se candidatou a uma vaga de ajudante geral no turno 3 da Marco Polo. É o que resta ao pobre enxadrista. O presidente Lula, quando a sua prisão foi determinada pelo senhor, ele cumpriu a decisão judicial, ele não desafiou a decisão judicial, então isso reflete um pouco também ao espírito democrático, ainda que haja discordância sobre a sua política pública ou a sua conduta, então é importante reconhecer isso. Eu acho que colocar Bolsonaro e Lula na mesma equivalência me parece uma grande distorção histórica, ainda que
pode-se criticar o ex-presidente da República e todos os outros ex-presidentes, quem quer que esteja no poder. Não há uma simetria possível equivalente entre os dois lados no exercício do cargo público, no exercício da função pública e no respeito às instituições de Estado. Damares Alves faz a linha da típica cristã fundamentalista que parece conhecer mais intimamente o capiroto do que Deus. Nesta semana, ela anunciou que o inferno está com muita raiva de nós e está se levantando. Ainda segundo a ministra e comentarista de filmes da Disney, o demo tem mandado vários capetinhas para a terra, inclusive um é careca. Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, estranhamente, concordei com Damares e refleti, bem que eu notei que esse tal de Luciano Hang tinha algo de diabólico no olhar mesmo. Fora que Bolsonaro leva o maior jeito de ter embarcado rumo à Turquia no navio carequeiro e implantado cabelo de boneca para não ficar calvo. Só que depois eu descobri que não tratava-se de fogo amigo. A pastora estava se referindo ao ministro Xandão do STF, que se tornou o principal inimigo dos reacionários brasileiros. Mas o que parece ser apenas uma insanidade de gente estúpida e fanática, no fundo é isso mesmo. Porém, tem método e objetivos bem definidos. Ao transferir a disputa para o plano espiritual, Damares amplia o medo do sobrenatural na disputa política. Pode crer que isso daí é tão estratégico para a direita evangélica quanto sugerir para jovens universitários de esquerda que conheçam Marx. Mas saibam, o inferno está com muito mais de todos nós. E o inferno está se levantando. E o inferno mandou uns capeta que vocês não têm ideia. Tem um até careca, tá? Tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra esse governo. Cláudio Castro já está em plena campanha de reeleição pelo governo do Rio de Janeiro, para garantir vitória sobre Marcelo Freixo, que disputa palmo a palmo o pleito estadual. O atual mandatário tem apostado numa fórmula obrigatória para direitista no Rio de Janeiro: negociar em área de milícia e ganhar a preferência dos evangélicos. Para atingir esse objetivo, ele se uniu a ninguém menos que Daniele Cunha, filha de Eduardo Cunha, que exigiu a reforma de blocos de um conjunto habitacional e a construção de uma UPA em Cordovil. Cornovil não, Cordovil, nem Clodovil. Cordovil. Mesmo sem exercer cargo algum, claro que a MDBista foi prontamente atendida. Afinal, Cláudio sabe que, além de crime organizado, se não for fiel ao Ministério de Madureira e à Universal, as chances de vencer no Rio são diminutas. Só resta ficar esperto se nesse rolo não vai ter pastor saindo com 1 quilo de ouro ou de outra substância em pó como pagamento. Olá, meus amigos, estou eu e a minha querida amiga Dani Cunha aqui na Cidade Alta, que a Dani Cunha acabou de me fazer uma solicitação aqui, que a gente olhasse para essa região. A gente está aqui hoje lançando já, começando a obra amanhã da reforma de 64 blocos de um dos maiores conjuntos habitacionais que existe no Rio de Janeiro. E a Dani fez a solicitação que a gente também olhasse com carinho a questão de uma UPA para cá. Imediatamente eu liguei para o secretário de Saúde e já vamos começar agora a buscar um terreno para começar a construção da UPA. É bem verdade que os cariocas e paulistas votam muito mal, mas não podemos esquecer que Minas Gerais garantiu não só que o Partido Novo emplacasse o seu primeiro governador na história e que essa pessoa fosse justamente Romeu Zema, uma espécie de Jeca Tatu do empreendedorismo. E como era esperado, a sensibilidade de um político dessa sigla em relação aos trabalhadores é a mesma demonstrada por Paulo Guedes. Tanto um quanto o outro desejam transferir o ambiente de má remuneração da iniciativa privada para o funcionalismo público. E não é à toa que, ao negar reajuste aos servidores mineiros, o governador soltou a seguinte pérola: garantir aumento salarial é a mesma coisa que um pai que libera dinheiro para um filho comprar drogas. Ou seja, na mentalidade do sujeito, valorizar o profissional tá na mesma pegada de incentivar o vício de um filho. E olha que os libercornos desse partido se dizem políticos técnicos, só se for técnico do esporte preferido deles, a exploração de mão de obra mal remunerada. Na minha gestão não, eu sou responsável, eu encaro a realidade. Eu acho até que no setor público nós deveríamos ter gente mais corajosa, que tem vontade de falar não. Porque o que esses deputados fizeram é o que um pai faz
Quando o filho pede qualquer barbaridade, eu quero comprar isso, compra mesmo não tendo recurso para pagar, eu quero me drogar, deixa o filho drogar. A vida não é desse jeito, a vida é feita com responsabilidade. Quando mamãe falei avisou que cairia atirando se fosse caçado, eu admito que esperei que ele realizaria alguma denúncia séria ou entregasse algum conteúdo hediondo do carteiro reaço. Mas o que ele fez foi se vitimizar, dizendo que tomou remédios para dormir e dizer que era odiado por ter muitas virtudes, como economizar copo descartável e cápsulas de café no gabinete. Foi uma decepção notar que nem para se defender ele tem talento. Eduardo Bolsonaro, ex-amigo do anão moral da Alesp, parece seguir o mesmo caminho da bravata inócua. Com Lula vencedor em todos os cenários, até nas pesquisas do questionável Instituto Paranauê, o deputado itinerante agora acusa Alckmin de ter aceitado a vice na chapa do Lula, apostando que o petista deve morrer em breve. Longe de mim defender o Alckmin sobre qualquer ponto de vista e negar que pessoas com idade avançada costumam morrer desde o início da humanidade, né? Mas esse tipo de ilação soa simplesmente como puro desespero. E aquele receio de, com o pai derrotado e as instituições sem aparelhamento bolsonarista, finalmente Dudu Bananinha pode pegar uma etapa na papuda a partir de 2023. Seria maravilhoso, não? Que vergonha, Alckmin. Que vergonha que o senhor está passando. No final da carreira fazer isso. Deve estar apostando até na morte do Lula para conseguir ter um benefício político lá na frente. Eu só vejo essa razão. Eu admiro os bolsonaristas que pagam do próprio bolso propagandas a favor do Jair em cidades que, de qualquer maneira, 90% dos eleitores só não votariam no presidente se ele demonstrasse algum tipo de sensibilidade social com minorias. Mas o dinheiro é dos caras e eles costumam mesmo gastar em tudo que for uma moda duvidosa no momento, de copo Stanley a harmonização facial, passando por Jeep com motor de Fiat Elba a casas de alto padrão que parecem unidades do laboratório Doutor Consulta. E tem que gastar mesmo, principalmente com campanha antecipada do mito, porque aí eles aumentam as chances dos outdoors serem vandalizados por quem ainda tem vergonha na cara e não apoiaria jamais o vagabundo genocida. E a melhor parte nesses casos fica por conta de quem faz isso com muito bom humor, como o caso desse sujeito que, apesar de ter estragado o painel, foi consciente e colocou uma estátua viva do Jair ao lado para compensar o estrago. Idêntico e realista mesmo. Galera, vocês estão felizes? Rasgaram a placa do Bolsonaro, eles foram colocar uma estátua. É isso que eu gosto de ver. Obrigado, meu Deus, Bolsonaro 2022. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, das nossas lives, entrevistas, cortes de live, piores vídeos da semana, nos ajude. É muito importante, se você puder colaborar a partir de R$5, tem um Apoia-se, o link aqui no nosso primeiro comentário, que é a melhor forma de você nos ajudar. O Apoia-se só tira 13% de taxa. Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal, se você quiser fazer um depósito imediato. Também aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro, faça parte aí de mais de 4.000 pessoas que estão aqui no Seja Membro e no Apoia-se, nos ajudando a enfrentar esse governo Bolsonaro e quiçá o último ano deles. É um ano decisivo e a gente tem uma eleição que é muito mais que só uma eleição, né? A gente precisa voltar a ter uma democracia nesse país. Nos siga também para conteúdos mais odiosos nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é um desses aí que acha ainda que o Bolsonaro vai ganhar as eleições de 2022, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.